Caro estudante, nessa aula de pré-cálculo, nós estudaremos sobre desigualdades envolvendo as funções afim. Função afim, como nós vimos em aulas passadas, são retas, pode ser uma reta crescente, decrescente, constante, ou pode ser uma função linear que passa exatamente no centro do eixo cartesiano, correto? E agora nós vamos estudar aí função afim no contexto de desigualdade. Veja, vamos já começar de cara com esse problema aqui. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 6 e g de x igual a menos 4x mais 3, para quais valores de x tem-se que g de x é menor ou igual a f de x? Bom, essas duas funções aí são retas, certo? As retas têm o formato ax mais b. É um número multiplicando x e um número sozinho, certo? Essas duas seguem esse formato, são funções afins, são retas. E ele pergunta para quais valores de x temos que a função g de x é menor ou igual a f de x. Bom, veja, então nós queremos que a função g de x seja menor ou igual que a função f de x. Pois bem, a função g de x ela é menos 4x mais 3. A função f de x é 2x menos 6. Apenas escrevi as respectivas funções, certo? Agora, o objetivo é encontrar os valores de x. Então, nós vamos isolar o x aqui, vamos deixar tudo que tem x do lado esquerdo, correto? Então, aqui eu vou subtrair 3 em ambos os lados, ou simplesmente eu poderia falar que esse mais 3 eu escrevi para cá subtraindo, certo? Mas, sendo um pouco mais rigoroso, né, nós subtraímos 3 em ambos os lados, porque daí mais 3 com menos 3 se cancela, ficando apenas o menos 4x do lado esquerdo. E agora, do lado direito, temos 2x menos 6 menos 3. Então, temos 2x menos 6 com menos 3. Temos, então, menos 9, certo? Agora, vamos pegar e subtrair 2x em ambos os lados. Por que subtrair 2x em ambos os lados? Porque esse 2x em azul, eu quero escrevê-lo do outro lado. Então, eu subtraio 2x para eles se cancelarem. Então, subtraio 2x em ambos os lados. Esse 2x em azul se cancela com esse 2x em vermelho, que eu tenho aqui. E aí, veja, novamente, menos 4x é menor ou igual que 2x menos 9. Às vezes, eu faço assim, ó, menos 4x está positivo, escrevo aqui negativo. É aquela história, está positivo de um lado, passa para o outro negativo, certo? Ou, fazendo de uma forma um pouco mais rigorosa, certo? Como que é o correto? O que acontece? Qual é o processo que acontece por trás para ele estar positivo de um lado e passar negativo para o outro? O processo é esse. Nós subtraímos menos 2x em ambos os lados. Aí, veja, vai ficar menos 4x menos 2x menor ou igual a menos 9. Ele foi para o outro lado negativo, certo? Pois bem, vamos continuar aqui agora. Menos 4x com menos 2x, nós temos menos 6x, menor ou igual a menos 9, certo? Agora, aquele detalhe muito importante que nós não podemos esquecer quando estamos resolvendo inequação. Esse menos 6 que está multiplicando x, nós vamos dividir toda a inequação por menos 6, a fim de sobrar só o x do lado esquerdo. É isso que nós vamos fazer. Então, até vou repeti-lo aqui, ó. Vou repeti-lo aqui. Só que daí, o que acontece? Nós já vamos inverter o sinal, olha só. Por que inverter o sinal? Porque eu estou dividindo por um número
negativo em ambos os lados. Quando eu divido por um número negativo em ambos os lados, o sinal já tem que inverter automaticamente na própria divisão, certo? E aí, bom, acontece que menos 6 simplifica com menos 6, sobra x do lado esquerdo, e do lado direito dá para fazer uma simplificação por 3 aqui, dividir numerador por 3 e denominador por 3. 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Menos menos do 9 com menos do 6 dá positivo. Então, o x ele é maior ou igual a 3 sobre 2, certo? Então, para essa desigualdade se cumprir, para a g de x ser menor ou igual a f de x, o x tem que ser maior ou igual a 3 sobre 2. Isso significa o seguinte, eu tenho aqui a reta representada pela f, eu tenho aqui a reta representada pela g, a g é decrescente, porque o coeficiente angular dela é menos 4, né, como nós podemos ver aqui, então ela é decrescente. O que esse x maior que 3 meios significa? Significa o seguinte, ó, que aqui no 3 meios, a partir do 3 meios, para x maior que 3 sobre 2, a função f é maior ou igual a g de x, certo? Graficamente, seria mais ou menos isso. Agora, vamos resolver este exemplo aqui, onde nós temos desigualdades simultâneas. Veja, determine para quais valores de x valem as seguintes desigualdades simultâneas. 3x mais 2 menor que menos x mais 3 e menos x mais 3 menor ou igual que x mais 4. Nós temos duas desigualdades aqui, veja só. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Nós devemos resolver uma desigualdade primeiro e depois a outra, ou seja, vamos escrever aqui 3x mais 2 menor que menos x mais 3, e vamos escrever aqui do lado menos x mais 3 menor ou igual que x mais 4. Devemos resolver separadamente. Resolvendo a primeira, veja, menos x que está negativo, reescrevemos do outro lado positivo, menos 2 que está positivo, reescrevemos do outro lado negativo. Então, fica 3x mais x menor que 3 menos 2. Ou seja, 3x com mais x, temos que 4x é menor que 3 menos 2, 1. Dividindo ambos os lados da inequação por 4, inequação ou desigualdade por 4, e veja que aqui o sinal se mantém, porque dividimos ambos os lados por 4, que é um número positivo. Então, o sinal não se altera, ele só se altera quando é negativo o número que nós estamos dividindo. E aí nós descobrimos que o x ele deve ser menor que 1/4 para que essa primeira desigualdade se mantenha, certo? Agora, na segunda. Veja, na segunda, esse menos x podemos escrever do outro lado e esse 4 também do outro lado. Então, vai ficar 3 menos 4 menor ou igual que x mais x. 3 menos 4 menos 1, x mais x, 2x. Dividindo agora ambos os lados por 2, a desigualdade se mantém novamente, porque estou dividindo por um número positivo e não um número negativo. Descobrimos que o x é maior que menos meio, certo? Então, qual é a resposta? Agora nós temos que juntar as duas respostas. Veja, o x ele deve ser menor que 1/4, usando essa condição da esquerda, e o x deve ser maior ou igual a menos meio. Essa é a condição da direita, certo? Então, o x ele tem que estar aí entre um intervalo, olha só, ele deve estar entre menos meio e 1/4. Esses são os valores de x, ó. X menor estrito que 1/4 e maior ou igual a menos meio. Esses são os valores de x que satisfazem a desigualdade ali, as desigualdades simultâneas ao mesmo tempo, certo? Chegamos ao fim dessa aula, então.
Em caso de dúvidas, converse com os tutores. Um grande abraço e até a próxima.